Nessa cara de espanto do Tony, o Scott Lang, Homem-Formiga, o Capitão e a Viúva foram tentar convencer ele sobre viagem no tempo, se eles controlarem o reino quântico, os saltos temporais, e lógico que ele negou, mas ficou curioso e acabou achando uma maneira disso. Esse é o Stark que conhecemos. E lá vamos nós para a base dos Vingadores e desenhar para vocês. Ele tá em Nova Asgard e o Hulk e o Rocket vão lá conversar com ele. Olha esse estado, o Thor tá depressivo, sem controle e só quer jogar videogame agora com seus amigos e beber muita cerveja, muita. E ainda foram buscar o Gavião lá no Japão, até rimou. Seractus. O Loki acabou fugindo com a joia. O Tony acaba encontrando fácil a joia na base militar, porém os dois encontram belos obstáculos. O Capitão, seu amor, a Peggy Carter e o Tony, seu pai. Eles têm uma ótima conversa de pai para filho, porque agora o Tony também é pai, né? E seu pai está nervoso porque sua esposa está grávida. Hora de finalmente derrubar o Thanos. Prontos? Então pegue seu café curioso e bora pro resumo. Antes, deixa aquele like e se inscreve no canal, dá essa força pra gente. O filme começa com uma reunião familiar muito linda. O Gavião Arqueiro está ensinando sua filha como atirar flecha, e ela é boa, viu? E sua esposa fazendo um sanduíche para os outros dois filhos. E do nada, meus amigos, tem mais ninguém na frente do Gavião, todos sumiram. E onde está o Tony Stark? Perdido no meio da galáxia com a Nébula. Eles foram chutados do planeta depois que o Thanos destruiu tudo. E agora estão vagando pelo espaço. E o oxigênio vai acabar no dia seguinte. Que triste, né? Nem um pouco, porque eles foram salvos por quem? Foram salvos pela Capitã Marvel. Ufa! Ela leva a nave até a base dos Vingadores. E quem pega o Tony para ajudá-lo? O Capitão América. Muito triste ele dizendo que perdeu o Homem-Aranha. E está todo mundo bastante abalado. Claro, né? Eles têm uma conversa calorosa depois disso e acabam resolvendo que vão pegar o Thanos, porque a Capitã Marvel está com eles agora. Aí vocês me perguntam, e cadê o Thanos? Eu respondo, apesar de torturar a Nébula sem fim, ela sabia muito bem do plano dele. Ele queria um planeta para curtir a aposentadoria, sendo um tranquilo fazendeiro, e estava fazendo isso mesmo. Por mais que eles foram lá e derrotaram o Thanos com uma facilidade incrível, algo deu errado. O Thanos destruiu todas as joias do infinito, não tem salvação agora, lascou. 5 anos se passaram e o mundo é completamente diferente agora. As pessoas estão tentando sobreviver do jeito que conseguem. Em mais um dia de relatório, a Viúva Negra estava conversando com os outros Vingadores, até que alguém aparece no portão chamando eles. Quem? O Homem-Formiga. Ele estava preso no mundo quântico e não foi pego. Que loucura! Tá vendo essa cara de espanto do Tony? O Scott Lang, Homem-Formiga, o Capitão e a Viúva foram tentar convencer ele sobre viagem no tempo, se eles controlarem o reino quântico, os saltos temporais, e lógico que ele negou, mas ficou curioso e acabou achando uma maneira disso. Esse é o Stark que conhecemos. E lá vamos nós para a base dos Vingadores e essa cena é linda. Depois do Homem-Formiga virar bebê, adolescente e por aí vai tentando viajar no tempo, o Tony chega com a solução: GPS no espaço-tempo, sem antes fazer definitivamente as pazes com o Capitão e dando seu escudo como símbolo disso. Legal, né? Só que precisamos de todo mundo reunido. E cadê o Thor? Isso aqui eu preciso desenhar para vocês. Ele tá em Nova Asgard e o Hulk e o Rocket vão lá conversar com ele. Olha esse estado, o Thor tá depressivo, sem controle e só quer jogar videogame agora com seus amigos e beber muita cerveja, muita. E ainda foram buscar o Gavião lá no Japão, até rimou. O plano é o seguinte, ele só tem um salto e depois de analisarem muito, existem 3 joias, em Nova York, uma em Morgue, em Asgard e outra em Vormir, e eles precisam se separar para pegá-las. Vai ser loucura, hein? Preparados para viajar? Eles descem em Nova York bem no ataque do Loki. Apesar deles estarem indo muito bem, o Capitão encontra outro Capitão daquela época e ele acha que o Loki está pregando uma peça e tome em luta. Ele consegue vencer dizendo que o Buck está vivo, o que deixa o Capitão surpreso e ele usa o cetro nele para paralisá-lo. O Bruce foi até a casa do Doutor Estranho pegar a Joia do Tempo e claro que era a Guardiã que estava lá.
e imobiliza ele rapidinho. Mas ele disse que o estranho deu a joia para o Thanos, e isso fez com que ela percebesse que talvez o estranho esteja certo em algo e dá a joia para o Bruce. Aê! O Thor encontra sua mãe, e mãe é mãe, né? Ela sabe que ele veio do futuro e o Rocket rouba do quarto da amada do Thor o componente da joia. Antes deles saírem dali, o Thor ainda é digno e consegue um martelo. Bom demais, não acham? O Tony e o Capitão América voltam para o passado dos dois porque ainda não pegaram o Tesseractus. O Loki acabou fugindo com a joia. O Tony acaba encontrando fácil a joia na base militar, porém os dois encontram belos obstáculos. O Capitão, seu amor, a Peggy Carter e o Tony, seu pai, eles têm uma ótima conversa de pai para filho, porque agora o Tony também é pai, né? E seu pai está nervoso porque sua esposa está grávida. Foi lindo de se ver. Agora, sempre o problema. Gavião e a Viúva vão para Vormir e o Caveira Vermelha está esperando eles lá. E fica sabendo do sacrifício, os dois ficam sabendo. Depois de uma luta feroz, esse foi o resultado que vocês podem ver. A Viúva acabou se sacrificando e morrendo para a tristeza de todo mundo. Eles conseguem finalmente todas as joias e o Thor quer usar a manopla e trazer todo mundo de volta. Mas ele está claramente sem condições. O Hulk se oferece porque, segundo ele foi feito para esse momento. E usa a manopla. Ele estala os dedos e todo mundo volta. Que maravilha, deu certo. Mas precisamos ter um drama, né? A Nébula não era a nossa Nébula. Como eles compartilham o mesmo cérebro, digamos assim, a Nébula do passado viu tudo. Sequestrou a do futuro e o Thanos ficou sabendo. Agora ela se infiltrou nos Vingadores e transportou o Thanos do mundo quântico para o nosso mundo. Ele já chegou explodindo tudo, logo após o Hulk estalar os dedos. É guerra de novo, meus amigos. Olha ele cheio da pose aí esperando enquanto a Nébula vai buscar as outras joias. Maldito! Eles estão soterrados com o Homem-Formiga correndo para salvá-los. O Gavião está lutando contra aquelas criaturas do primeiro filme. E a Nébula chega lá para pegar a manopla. Ele acha que é sua amiga Nébula, mas é a outra e rouba a manopla. Quem? Para ela, a Gamora, a verdadeira, e mata a Nébula. A verdadeira Nébula mata ela. Mas não só isso que vocês estão vendo, né? Thor, Capitão e um Homem de Ferro vão lá contra o Thanos e estão apanhando, viu? O Thor quase morto até que o Capitão é digno e segura o martelo do Thor. Eles continuam apanhando muito do Thanos e ele ainda chama seu exército. É quando o Capitão ouve no seu rádio o Sam chamando e todo mundo aparece. É Doutor Estranho, o pessoal de Wakanda com Pantera Negra, a Vespa, os Guardiões, o Homem-Aranha, o Homem-Formiga tira eles virando gigante e aí tem o Hulk, a Valkyria com seu cavalo e por aí vai. É hora do Capitão dizer avante e a guerra começa. O exército do Thanos é muito forte, eles vão perdendo vantagem porque agora o objetivo é levar as joias para o furgão do Homem-Formiga e devolver elas para seu lugar no passado. Mas tá difícil, viu? O Pantera não conseguiu, o Homem-Aranha também não, até quem aparece vindo do espaço. A Capitão Marvel destruindo as naves e dando um reforço muito bom para eles. É ela que tenta tirar a manopla do Thanos e vocês já sabem, né? É a única chance que ele tem. O Doutor Estranho viu isso no filme passado. O Thanos pega a manopla, mas ela não funciona. Porque a verdadeira está com quem? Com Tony Stark, que estala os dedos e evapora o Thanos e seu exército. E infelizmente acaba o matando também para a tristeza de todos. Suas últimas palavras? Eu sou o Homem de Ferro. Depois eles voltam para suas famílias e tem o enterro do Tony com sua filhinha muito triste. O Capitão voltou para o passado para ter sua última dança com a Peggy. E quando ele volta para o presente, ele está bem velhinho e passa o escudo para o Sam. E assim terminamos mais desse resumo. O que acharam? Deixa aí nos comentários, não esquece dos outros resumos e se inscrever no canal. Valeu! Obrigado por estar com a gente.